Glória a Deus. Eu quero cumprimentá-los nesta manhã com a doce, perfeita, sublime e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma alegria muito grande estar aqui com essa igreja já tão querida que eu conhecia de ouvir falar. Agora meus olhos contemplam. Então, estou muito grata a Deus por essa oportunidade tão linda, tão preciosa que Ele tem nos dado. E especialmente pelo que eu já tenho visto aqui nessa manhã. Isso é família. Família de Deus. Multicompetente. De dons que Deus nos habilita para o desempenho da nossa vida aqui como família no reino de Deus. Isso é uma alegria muito grande. Vamos orar? Pai, eis-nos aqui, Pai. Queremos sentir a Tua presença cada vez mais na nossa vida. Já temos sentido a Tua presença tão maravilhosa aqui, nestes momentos que já tivemos. Porque quando a Tua família se reúne, Pai, a Tua presença é sentida por todos nós. E já podemos vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Pai. A palavra é Tua, a unção vem do Senhor, e nós estamos por aqui para cumprir o Teu propósito, Pai. Fala conosco nesta manhã, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Ok. Para eu falar devagar, né? Tradução a gente tem que falar mais devagar, e eu sou meio metralhadora, eu falo muito rápido. Mas eu quero rapidinho só apresentar os meus livros, né? I want to quickly introduce my books. Família, lugar de refúgio ou campo de batalha. Family, safe haven or battleground. Esse livro traz toda uma trajetória de experiências clínicas. And this book has a lot of clinical experiences. Ouvindo pessoa há mais de 30 anos. I've heard people for 30 years. E eu trago essas experiências à luz da palavra de Deus. And I bring these experiences according to biblical terms. Nós sabemos que a ciência tem muita coisa importante, muita teoria validada sobre a alma humana. We know that science has a lot of valid theory about the human soul. Mas ela ainda está muito longe do que a palavra de Deus tem para nós. But it's far from what the word has for us. Porque família foi instituída por Deus. Because the family was created by God. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. And the doors of hell cannot prevail. Então eu trago aqui a estrutura psíquica da família. So I bring the psyche structure of the family. O que cada um de nós recebe na sua família de origem leva para a família que vai construir. What all of us bring from our origin family to the family we build. Ou que já construiu. Or that we have built. E todos os desafios que temos. And all of the challenges we encounter. Para vivermos o propósito de Deus na família. To live the purpose of God in the family. Mas esse aqui só tem 2 hoje. But there's only 2 today. Mas vai chegar mais. Daqui But um there's mês more deve chegar coming mais. in about a month. O outro é Enigmas da Alma. And it's the challenges of the soul. Uma decifração à luz da palavra de Deus. Deciphering the soul according to the Bible. Que eu continuo falando sobre as questões da alma. I continue speaking of the soul. E como Deus entra com luz nas sombras do nosso inconsciente. And how the Lord comes with light in our subconscious. E quando Ele entra com essa luz, nós compreendemos o que está lá. And when He comes with light, we understand what is there. Muitas vezes definindo comportamentos que nos impedem de vivermos o propósito de Deus. And many times defining the actions that keep us from fulfilling the purpose. E aí nós precisamos mudar aquilo que o Senhor nos mostra que precisamos mudar. And so we need to change what He shows us to change. Então é também um livro bem interessante. Esse tem 4 hoje. And there's 4 of these available today. Mas também vai chegar mais. But there's also more coming. Se Deus quiser. If the Lord so sees to it. Irmãos, hoje vimos já aqui todos participando nesse movimento de família. So we have seen all engaging in this family movement today.
Então já sabemos que aqui hoje o Senhor já colocou uma mesa de nutrição para nós. So the Lord has already put before us a table with nutrients. Porque a família tem um oxigênio que a vitaliza. Because the family has an oxygen that gives it life. E o que vitaliza a família é o amor. And what gives life to a family is love. Sem amor, morre-se um pouco a cada dia. Without love, a little bit dies every day. Aliás, morre-se muito mais de fome de amor no mundo inteiro do que de fome biológica. Actually, more people die with lack of love than lack of food. Quando nós olhamos aquelas crianças morrendo de fome biológica, fome mesmo de comida. People dying of true hunger of food. Naqueles países onde não chega o alimento. In the countries where there is no food. Mas nós sabemos que por trás daquela fome, but we know that behind all of it, há um sistema político, social, econômico perverso. There is a perverse system in place. Mas quantas vezes ao nosso redor pode ter alguém morrendo de amor? But so many times next to us there is a person dying without love. Talvez a gente nunca veja um diagnóstico dizendo assim, adoeceu de quê? E morreu de quê? Morreu de fome de amor. We won't see a diagnosis for lack of love. Mas quando falta o amor, traz uma vulnerabilidade física. But the lack of love brings physical vulnerability. O organismo fica vulnerável ao adoecimento. We become vulnerable to sickness. E a falta de amor and lack of love pode destruir famílias, can destroy families, gerações, generations, e inviabilizar and, o propósito de Deus para a família. And stopping the purpose of God for the family. Portanto, precisamos de amor. Therefore, we need love. Por que eu estou falando sobre o amor? Why am I speaking of love? Porque é essa temática de família que aquece o nosso coração e que move o nosso ministério. Because the theme of the family really moves our ministry. Porque todas as vezes que eu ouço alguém no consultório, because every time I hear someone in my office, que vamos percorrer o caminho da dor, do adoecimento, da depressão, do transtorno, and we start to really go through the path of all the challenges, o cenário que se chega é sempre o mesmo. It's always the same origin. Família. Family. O que transforma uma família de um lugar de refúgio para um campo de batalha? What changes a family from a safe haven place to a battleground? A falta do amor. The lack of love. O amor é a expressão de Deus para nós. Love is the expression of God to us. Porque Deus amou o mundo. O texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amar é doar. Because God so loved that he gave. To love is to give. E como Deus me deu um poeta como esposo, and since the Lord gave me a poet as a husband, ele escreve sobre o amor, ele canta o amor. He writes and sings about love. E hoje ele vai louvar a Deus com uma canção que faz parte de um CD Românticas Cristãs. And today he's going to sing a song that's part of a CD with romantic Christian music. Onde ele fala sobre o nosso amor. Where he speaks of love. Nós temos 49 anos de casados. We have been married for 49 years. 53 anos de namoro, noivado e casamento. 53 years really together. Nós temos 2 filhos biológicos. We have 2 children. 5 netos. 5 grandchildren. 3 filhos do coração. 3 children of the heart. Mais neto e bisneto. And other grandchildren and great-grandchildren. E muitos filhos que Deus nos deu ao longo da nossa trajetória. And so many other kids along the way. Então, Celso vai louvar o Senhor com uma canção que ele fez para o nosso aniversário de casamento. So he wrote this song for our anniversary. Chamada Recordações. Memories. Um bom dia, que a graça e a paz de Cristo continue reinando em cada coração, amém? Hoje, quando eu vi essas crianças aqui louvando a Deus, eu me remeti à minha infância. Comecei a louvar na igreja, nem sabia falar direito, né? Um bom tempo atrás. E assim eu cresci. Passei um passo lá fora, mas Deus me retornou para a casa dele, né? Ele me separou exclusivamente para louvá-lo e adorá-lo e falar a sua palavra.
Ando ultimamente só, pensando em ti. Recordo os bons momentos quando eu te conheci. Como jovens sonhadores, mas cheios de amores. Trocamos nossos sonhos e declarações. Vimos o que é lindo e divino, Deus agindo em nós, cumprindo tudo aquilo que nos prometeu. Vendo nossos frutos se frutificarem, selando esta aliança entre você e eu, quero lhe dizer: sou esposo, sou amigo que te ama. Quero manter sempre entre nós de Deus a chama. Sei que Ele vai nos proteger, mas contigo eu vou viver. Pois sinto a paz e vivo o amor ao lado teu. Deus seja louvado. Deus formou a família para que através dela formassem outras famílias, para servi-lo e desfrutar das maravilhas que Ele tem nos concedido nessa terra. Ando ultimamente só, pensando em ti, é verdade. Recordo os bons momentos quando eu te conheci. Como jovens sonhadores, mas cheios de amores. Trocamos nossos sonhos e declarações. Vimos o que é lindo e divino, Deus agindo em nós, cumprindo tudo aquilo que nos prometeu. Vendo nossos frutos se frutificarem, selando esta aliança entre você e eu, quero lhe dizer: sou esposo, sou amigo que te ama. Quero manter sempre entre nós de Deus a chama. Sei que Ele vai nos proteger e mais contigo eu vou viver. Pois sinto a paz e vivo o amor ao lado teu. Sou esposo, sou amigo que te ama. Quero manter sempre entre nós de Deus a chama. Sei que Ele vai nos proteger e mais contigo eu vou viver. Pois sinto a paz e vivo o amor ao lado teu.
amo, te amo, te amo. Não, tá, gente? E aí, Celso eleva o padrão para os homens, ok? Marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Amém. Eu quero refletir com os irmãos nessa manhã tão especial. Que manhã gloriosa. O texto que nós geralmente lemos na ceia do Senhor. Na Santa Ceia do Senhor. I want to reflect. Sem som, a tradução. I want to reflect on the text that we usually read for communion, Que é um texto bem conhecido nosso. which is a well-known text, Porque a dinâmica relacional da família because the relational dynamic of the family tem que ser desenvolvida de tal forma needs to be developed in a way que nós possamos construir memoriais. that we can build memorials. Família é construtora de memoriais. It's a builder of memorials. E quando nós pensamos na ceia do Senhor, que vocês vão participar domingo que vem, And when we think of communion and the Last Supper, quando Jesus instituiu a ceia, when Jesus established communion, ele estava numa casa, he was in a home, ao redor da mesa, at the table, nutrindo com todos os elementos essenciais para a criação de memorial. having all the essential nutrients for the creation of a memorial. É isso que o apóstolo Paulo nos apresenta. And that's what Paul presents to us. Em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Corinthians 11, a partir do versículo 23, verse 23 and on. que diz assim, eu vou ler na tradução da Bíblia King James atualizada. The New King James Version. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Você vai traduzir os versículos, ok? So that's 1 Corinthians 11, verse 23. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Por este motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. Naquela mesa, Jesus partilhou o pão e o vinho com seus discípulos, anunciando o que viria logo depois na cruz. At that table, Jesus was announcing what was coming at the cross. E o pão e o vinho ganham uma outra dimensão que já havia sido apontada nas bodas de Caná. And the bread and the wine really gain another dimension. A questão principal naquele casamento não era o vinho ter acabado, Because at that wedding where the wine was lacking, that wasn't the point really. mas a presença de Jesus naquele casamento. But it was the presence of Jesus at the wedding.
E quando a sua mãe diz, fazei tudo quanto ele vos disser, And when Mary says, do everything he tells you to, não era uma palavra que ficou limitada àquele momento específico, it's not a word that was limited to that moment, mas era uma declaração para todos nós, eu e você aqui hoje. but a declaration to all of us. E aí ele disse para sua mãe, ainda não chegou a minha hora. And he says to his mother, my time has not yet come. Não há hora de fazer um milagre, porque ele o fez. It's not time yet to do the miracle, Mas a hora de declarar, este é o meu sangue. but to declare, this is my blood. E apresentar o vinho no novo e sublime significado que ele daria mais tarde. And to then present the wine with the meaning that was given later. Mais do que um milagre, era um sinal que apontava para a cruz. But the miracle was a sign pointing to the cross. É muito interessante que naquele momento ele não usou as talhas de vinho. In that moment, he didn't use the stalks for the wine. Os tonéis que já estavam vazios, que poderiam ter sido usados por The vases Jesus. that really could have been used already. Ele pediu as talhas de pedra usadas para a purificação. But he asked for those made of stone for purification. Porque já apontava para o sangue que purifica de todo o pecado. Because it was pointing to the purification of the blood. E ele coloca a primeira água, a água que simboliza a palavra. And first he pours the water, which is the word. A palavra que lava, The que word that transforma, washes and transforms. que alimenta a alma That feeds the soul. e que sacia a sede. And that quenches thirst. Mas onde aconteceu esse sublime milagre? But where this miracle is performed, E de certa forma um mistério ainda para aquele momento, and there was still a mystery for that moment, num casamento, at a wedding, numa família. a family. Família é lugar de milagres. Family is a place of Família é miracle, lugar de transformação. place of transformation, Família é o lugar onde que Deus quer operar milagres. where the Lord wants to fulfill miracles. O que significa família para Deus aqui na terra? What is the family here on earth? Eu creio que a família é a representação do reino de Deus aqui na terra. The representation of the kingdom of God on earth. A família é o território dos céus na terra, It's the territory of heaven on earth, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino with the responsibility to implant the culture of the kingdom e de fazer a transferência, a transmissão geracional dos princípios do reino para a nossa descendência. and to transfer generationally the principles of this kingdom. E o que a ceia do Senhor nesse texto que lemos And what the Last Supper tem para nós como família. says to us as a family. Família construtora de memoriais. Family is a builder of memories. Faça isso em memória de mim. Do this in remembrance of me. Precisamos na família construir memoriais We need to build memories que deem fundamentos para novas transformações mentais, that give ground for transformation of the mind, novas conexões neurais. new connections. Se nós construímos boas memórias, If we build good memories, nós damos a base para a construção de comportamentos éticos e verdadeiros. we give the foundation for building ethical Mas character. se construímos memórias de dor na família, But if we build memories of pain, vai resultar em desamparo, it's angústia, despair, anxiety, perda cerebral, and really losing brain cells que vai produzir ações tóxicas e reações doentias. that are toxic actions. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, When Apostle Paul writes this text, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. I received from the Lord what I also teach. Transmissão. Transfer, Transmissão geracional. generational O que transfer, cada família precisa fazer aqui. what each family needs to do. Quando o pastor leu na hora da oferta, When Pastor read in the offering, quando o salmista disse, eu já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. I have never seen the just desperate or its generation desperate.
Porque quando nós recebemos a nutrição dos céus Because when we receive heavenly nutrient e nós a transmitimos como verdade para a próxima and geração, we transfer it as truth to the generation, não haverá fome física, there is no physical não haverá hunger, fome emocional there will be no emotional e não hunger, haverá fome and no espiritual. spiritual hunger. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Durante toda a sua trajetória aqui, os momentos ministeriais de Jesus foram marcados para ficarem como memoriais. Everything Jesus did when he was here was a memory. Mas na ceia do Senhor, But at the Last Supper, esses momentos foram muito marcantes. these moments were incredible. Porque naquele momento Jesus diz: agora chegou a minha hora. Now my time A has hora come. havia chegado. His time had come. E esse ritual daquele momento, In that moment, ao instituir a ceia do Senhor, while he established the supper of the Lord, ele deixa para nós um memorial. he left to us a memory. Embora seja um texto bem conhecido nosso, And although it's really well known, mas eu creio que tem ensinos muito preciosos para nós como família cristã. there's great teaching for Christian families. Naquele momento, junto com os seus discípulos, In that moment with his disciples, a conexão que havia entre eles ali naquela mesa the connection that there was between them, apontava para a cruz. it pointed to the cross. E ali naquele momento o pão representava mais do que um pão feito por mãos humanas. And the bread was more than just human made, Porque Jesus já tinha dito: eu sou o pão da vida. because Jesus had said, I am the bread of life. E essa cena tão retratada por pinturas, por discursos, por palavras, And traz this- alguns elementos significativos. See, now remember in so many ways brings us a lot of teaching. Primeiro porque fala de comunhão, It speaks of communion, a essência dos relacionamentos familiares. the essence of families and their relationship. Só há harmonia na família quando há comunhão. There is only harmony when there is Comum, fellowship, união. where there is communion. Comunhão é também o vínculo que edifica os relacionamentos na família cristã. It's the ties that tie us together in a Christian family, Mas também fala de amor, but also of love. o oxigênio que vitaliza a família, que é o respirar da alma. The oxygen of the soul and of the family, Mas também fala de perdão, but also forgiveness, o que sustenta a estrutura familiar nas fragilidades humanas. which sustains us in our human weakness. Todos nós precisamos perdoar e todos nós precisamos de perdão. All of us need to forgive and need to be forgiven. E também fala de cura, And it speaks of healing milagres. and miracles. E como precisamos de cura nas nossas vidas. And oh, do we need healing? Quantas vezes quando um casamento está com dificuldades, When a marriage is going through tough times, nós não entendemos que aquele é momento que precisamos também trabalhar a palavra de Deus em nós. in that moment we need to work the word of the Lord in us. Se alguém adoece na nossa comunidade, If someone is sick among us, nós oramos crendo em milagres. we pray believing in miracles. E por que quando o casamento está doente não se crê em milagres? But why don't we believe in miracles for broken marriages? Por que tantas vezes queremos tomar atitudes pensando apenas nos nossos desejos egoístas? Why do we want to create actions based on our own desires? E esquecemos que a decisão que tomamos hoje But our decision that we make today vai afetar toda a nossa is descendência, going to affect our generations as to come, gerações que sairão de nós. the ones that are coming from us. Então precisamos de perdão. So we need forgiveness. Mas também fala de purificação, It speaks of purification, que é necessário para eliminar a contaminação que tem atingido tantos nesse mundo maligno e perverso, which is removing all the contamination of this world que lança muitas vezes a vida humana that releases the human life num calabouço, não sei se calabouço, in a num prison, buraco. in an Buraco. abyss Que do hedonismo e do prazer individualizado, desire, of individualistic desire, numa busca desenfreada de prazer e felicidade, where we always seek joy and pleasure uma busca que ultrapassa os limites da dignidade humana. that really goes beyond human dignity.
A ceia do Senhor também aponta para o propósito de Deus para a família. It also points to the purpose of the family igreja, as a church. Durante a nossa trajetória terrena, In our earthly journey, para entendermos to understand que família aponta para a volta de Jesus. that family points to the coming of Jesus. Família aponta para a volta de Jesus. Family points to the coming of Jesus. A família começou lá na Gênesis da fundação, lá no Éden. It started in Genesis. A família é falada em todo o Antigo Testamento. Family is spoken of in all the Old Testament. E Deus fecha a história do Antigo Testamento no último livro. And God closes the Old Testament, Último versículo e último capítulo. the last verse, Dizendo, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. and he will convert the hearts of the children to the parents and the parents to the children. Família. Family. E como começa o Novo Testamento? And how does the New Testament start? Genealogia de Jesus. With the genealogy of Família, Jesus. Family. já apontando aquele que veio para curar, para trazer a cura, Pointing to the one that brought healing. para nos livrar de toda maldição, To release us from curses. porque ele se faria maldito por nós na cruz do Calvário. Because he became cursed on the cross. Ele abriu a conexão dos céus à terra, He opened the connection from heaven do to earth. infinito com o finito, With the finite to the infinite. o Deus Santo com o homem pecador, With the holy God with the sinful man. e ele abre o caminho do amor. And he opens a path of love. Todo o Novo Testamento fala sobre família. All of the New Testament speaks of the E como family. vai concluir a história? And how does it end? Apocalipse. Revelation. E o Espírito e a noiva dizem, vem. The Spirit and the O church es- sing come. O Espírito e a noiva. The church and the bride. Casamento. Wedding. E todo que tem sede, diga, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. And all who are thirsty say come and receive. Para entrarmos para sempre na bodas do Cordeiro. So we can walk into the heavenly É way. maravilhoso pensarmos sobre isso. So wonderful to think of this. Mas o que é um memorial? But what is a memory? O dicionário diz que memorial, mais do que uma lembrança, é transportar uma ação, pode chegar ali, uma ação que estava no passado, de tal modo que sua potência e vitalidade originais não sejam perdidas, mas trazidas para o presente. To have remembrance is more than to have a memory. It is to transport an action that was in the past in such a way that its power in the original are not lost but brought to the present. É esse o significado que o apóstolo Paulo traz. Toda a potência e toda a vitalidade daquela cena original vem para nós pela presença do Espírito Santo em nós e traz o significado daquela cena tão especial que nós recebemos aqui hoje. May all of the power that was in that moment be present for us today through the Spirit of God. Jesus tomou o pão, agradeceu, partiu e ofereceu aos seus discípulos. So Jesus broke the bread and offered to the disciples. Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. This is my body. Do this in remembrance of me. Da mesma forma, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. He took the cup and said, "This is my blood, the new covenant. Do this in remembrance of me." Dois elementos, pão e vinho, que ganham um novo significado. Two elements, bread and wine, that now have new Para além meaning. daquilo que os apóstolos conheciam. Beyond what they knew. Ele estabelece esse ritual de amor, doação, comunhão. They established this ritual of love and fellowship. Unidade de fé. Esperança. Of faith and hope. E nos convoca a darmos continuidade a isso. And tells us to continue. Ele partiu seu corpo para constituir outro corpo. He broke his bread to create his body, to create new body. A igreja. The church. Mas assume seu lugar como cabeça da igreja. But then he takes his place as head of the church. E se torna o salvador do corpo. And is the savior of the body.
Porque corpo sem sangue não tem vida. Because body without blood has no life. O sangue é a vida do corpo. The blood is the life of the body. Então não bastava apenas dar o seu corpo, apresentar ali um novo corpo naquele momento. So he wasn't just giving a new body. Era preciso sangue. He needed blood. Quando lemos as funções familiares em Efésios capítulo 5, When we read of the function of the family, nós vamos entender. we're going to understand. Quando chega lá no versículo 31, que repete o mesmo texto de Gênesis capítulo 2, 24. Ephesians says the same thing as Genesis. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. So the man will leave mother and father and join to the woman and become one. No versículo 32 diz, grande é esse mistério. It's great mystery. Que mistério há entre marido e mulher que tem a ver com Cristo e a igreja? Mystery between man and woman that has to do with the bride and the groom. Eu penso que a oração sacerdotal de Jesus em João 17 aponta para esse mistério. When Jesus prays, he points to this mystery. Pai, faz-os um. Father, Assim como eu e tu somos um. make them one as you and I are one, Para que o mundo saiba que tu me so enviaste. that the world may know that you sent me. A família só vai compreender o propósito que ela está aqui The family will only comprehend its purpose quando entender essa unidade de propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. when it understands the communion and fellowship between the Son, the Father, and the Holy Spirit. Muitos não conhecem esse sentido de família Many don't know this family, e por isso banalizam e menosprezam o que é família. and they set aside what the family is. Mas o inimigo sabe, But the enemy knows desde o início. from the beginning. Por isso que ao longo de toda a história, That's why throughout history, o arsenal do inferno está direcionado contra a família, hell's target is at the family, para desconstruir o propósito que Deus tem para a família. to deconstruct the purpose of the family. Eu tenho falado sempre quando tenho oportunidade, Whenever I have the opportunity, que eu creio mesmo que o avivamento que antecederá a volta de Jesus começará na família. I really believe the revival is going to start in the family, E mais ainda, and even more pela mulher. through a woman. Porque uma mulher reposicionada no seu lugar como ajudadora, Because a woman, when she repositions herself as a helper, ela vai mobilizar esse movimento de oração na família. she will mobilize this movement of prayer. E um homem posicionado no seu lugar como guardião do seu lar. And a man positioned as a guardian of his home, Ah, como valente. as a guardian. O inimigo não entrará para roubar. The enemy will not come in and steal. Porque quando tem valente à porta, Because when there's a guardian at the door, o inimigo não consegue roubar. the enemy cannot steal. Porque nós não geramos filho para povoar o inferno. Because we did not create children to go to hell, Nós geramos filho para povoar os but céus. to go to heaven. E ninguém pode bater mão na nossa herança quando nós temos o nosso lugar. And no one can steal our inheritance when we're in our place. Ah, irmãos, a ceia do Senhor traz toda essa compreensão. The Last Supper teaches us all of this. Esse primeiro elemento que fala de nutrição. The first element, the nutrients. Família é lugar de nutrição. Family is a place of nutrients, Família é lugar de comunhão. place of fellowship, Família é lugar de relacionamentos saudáveis. relationship, healthy relationships, Família é lugar de adoração. of worship, É lugar de cura. of healing. Ah, naquele dia, quando Jesus estava na cruz, que ele olhou para os céus, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? When Jesus looks to heaven when he's on the cross and said, "Why have you forsaken me?" Pouco antes, ele suou grandes gotas de sangue no jardim. A little before, he was sweating blood. Não propriamente pelo sofrimento físico que ele iria passar, Not because of the physical pain, mas por esse momento que ele iria se sentir afastado do Pai. but this moment where he would be abandoned by the Father. Mas logo depois ele disse: está consumado. But he said, "It is finished. Está consumado. It is finished. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Father, I give to you my spirit." Acabou todo o desamparo.
All the despair is Pode over. qualquer pessoa te desamparar aqui nesse mundo, Any person can leave you. mas você tem um pai que jamais te desamparará. But you have a Father that never will. E ele tem a nutrição, And He has the nutrients. porque ele deu o corpo para sermos sarados, Because He gave His body for healing. curados. Aleluia. Este é o meu corpo. This is my body. Naquele momento, quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele teve o último respirar, When He took His last breath and said, "Here is my spirit, Father," o inferno começou a fazer festa. hell was really partying. Todo o inferno se mobilizou para celebrar a morte do Filho de Deus. All of hell was celebrating His death. Mas era apenas sexta-feira. But it was just Friday. O domingo vinha logo ali. Sunday was coming. E quando Jesus ressuscitou, And when ele foi he- lá, tirou da mão do inimigo Resurrected, He took from the enemy a chave da vitória e da morte. the key. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu. Oh death, where is your sting? Jesus won. E nós podemos também vencer. And we can too. Mas vem o segundo elemento. O vinho. And now the wine. Do mesmo modo, depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice e declarou: este cálice é nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. He said the wine was the mark of the new covenant. Agora o corpo começa a ter vida. Now it has life. Muitas vezes não entendemos o que significa esse sangue derramado. Many times we don't know what this blood means. O que é o sangue para o corpo? What is the blood for the body? Você já viu alguém se esvaindo em sangue? Have you seen someone bleed out? A mulher do fluxo de sangue estava morrendo. The woman who was hemorrhaging, she was dying. Qual é a função do sangue? What is the function of the blood? Sabemos que o sangue é a vida, mas qual é a função do sangue? But what is the function of the blood? Você já fez um exame de sangue? Have you done a blood test? Já pegou o exame de sangue e leu todas aquelas palavrinhas que tem lá? Have you read all the words on the blood test? Hemácias, leucócitos, né? Você já viu tudo isso? Have you seen all of that? Ali diz da função do sangue. That speaks of the function of the blood. Vamos entender rapidamente um pouquinho da importância do sangue para o corpo? Let's understand this. O sangue é tecido vivo, The blood is living tissue, produzido na medula óssea, produced in the bone marrow, formado por uma parte líquida chamada plasma, created by plasma, constituído por sais, vitaminas e fatores de coagulação, full of vitamins and nutrients, na qual estão misturadas as partes sólidas, hemácias, leucócitos e plaquetas. and all the other things like platelets and things that help our body. As plaquetas têm a função mais importante nesse processo. And platelets are so important. Ela auxilia na interrupção do sangramento. It helps to stop the bleeding. Se não houvesse trabalho, o sangramento não para. If there isn't this function, the bleeding won't stop. Os leucócitos são glóbulos brancos. The white blood cells, Possuem formas e funções diversas ligadas à defesa do organismo. they have the functions to protect the organism. Quanto à presença dos elementos estranhos a ele, por exemplo, as bactérias. Like bacteria, when bacteria shows up, As hemácias são glóbulos vermelhos. then there's the red blood cells. A sua função é transportar o oxigênio dos pulmões para as células de todo o organismo. The function is to transfer oxygen to the body E eliminar o gás carbônico das células, and eliminate carbon dioxide from the cells, transportando para os pulmões. transferring to the lungs. O plasma é um líquido amarelo claro, And plasma is a liquid que apresenta 55% do volume total do sangue. that makes up 55% of the volume of blood. E é através do plasma que circulam elementos nutritivos And it's through the plasma that nutrients are circulated necessários à vida das células, that are necessary to the life of the cells, como por exemplo proteínas, açúcares, gorduras e sais minerais. like protein and fats and Acabou a aula carbohydrates. de biologia. We're done with biology.
Só para a gente entender. Just so we can understand. Essa compreensão amplia a dimensão do que Jesus disse para nós humanos quando ele diz: isto é o meu sangue. Because this understanding will widen our understanding of when he says, this is my blood. No sangue dele tem todas essas funções que alcançam o corpo, a alma e o espírito. In his blood are all the functions that reach the body, the soul, and the spirit. A nova aliança do meu sangue derramado por vocês. The new Disse covenant of Jesus. my blood poured out for you. E quando nós casamos, And nós when we get married, Nós fazemos aliança com alguém para constituirmos uma família. we create covenant to create a family. E Deus quer que tenhamos a revelação do propósito da família que Ele nos confiou. And we need the revelation of the purpose of the family Para anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. to announce the death of the Lord until he comes. Logo, amar como Cristo amou. So to love like Christ did, Marido, esposo, husbands, é gerar vida na família. to create life in the family. Uma palavra para os homens. Word for the men. Amar como Cristo amou é gerar vida na família. To love like Christ did is to create life, Vitalidade, saúde, vitality, and health. é nutrir, alimentar, cuidar It's to feed and take care of, e ser o Salvador. and to be the Savior. Como líder, protegendo sua família e zelando por ela. Protecting the family as a leader. É possível fazer isso sozinho? Are you supposed to do that alone? Não. Not really. Por isso Deus deu a ajudadora. That's why you have a helper. E deixe-me dizer, mulheres, And let me tell you, women, na família não existe missões. in the family there are no missions, É plural. a missão que Deus entregou a um homem para, junto com uma mulher, representá-lo ali na família e cumprir a transmissão geracional para a descendência. It's one mission given to a man, accomplished by both man and woman for generations to come. Portanto, submissão So therefore, submission é estar debaixo de uma missão. is to be under one mission. O inimigo tentou distorcer de todas as formas o significado dessa palavra, The enemy tried to distort the meaning of this word para que a gente não compreendesse a sublimidade desse lugar de ajudadora. so that we wouldn't understand the miraculous place to be a helper. Portanto, o sangue dá vida ao organismo. The blood is the life of the organism. E a família, como um organismo vivo, necessita desse sangue para ter vida. And a family as a living organism needs this blood. Logo, quando Jesus afirma: este cálice é a nova aliança no meu sangue, So when Jesus says that this is the new covenant, podemos compreender um pouco do mistério que Paulo escreveu aos Efésios 5:32. we can understand the mystery that Paul wrote of. O casamento só atinge o propósito vital de unidade, Marriage only reaches union, como na oração sacerdotal, like in Jesus' prayer, como fazemos com o nosso cônjuge uma aliança de sangue, that we do a covenant of blood with our partner, que gera vida espiritual no casal, which creates spiritual life, que leva a desejar ardentemente assumir as funções estabelecidas nesse texto de Efésios. that leads one to really want that position. Há poder no sangue de Jesus para destruir as fortalezas do maligno. There is power in the blood of Jesus. Quando Deus mandou as pragas, na 10ª praga, foi a marca do sangue que preservou a vida. At the 10th plague in Egypt, it was blood that preserved life. Esse foi o sinal na casa de todo hebreu. This was the sign of every Hebrew home. Qual é o sinal da sua casa? What is the sign of your home? A escolha é nossa. It's our choice. Deus coloca uma escolha diante de nós como família. God places a choice before us. Eis que ponho diante de vocês a vida e a morte. I put before you life and death. Escolhei, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Choose life so you and your generations can live. A escolha que fazemos hoje The choice we make today influenciará o destino da nossa descendência. influences the destiny of our descendants. E se hoje for feito um hemograma And if we do like scan
físico, emocional e espiritual da sua família, if we do a spiritual, physical, and emotional scan of your family, que resultado dará? what's the result? O sangue que você doa para sua família com seu amor The blood that you give with your love vai denunciar a real condição da saúde da sua família como organismo vivo. will bring to light the health of your family. Como estão as plaquetas da sua família? How are the platelets of your family? Será que a sua família não está anêmica, Is your family anemic, sangrando, bleeding, frágil e sem vitalidade with no vitality, para vencer todos os ataques malignos que existem hoje? to win over all the attacks? Será que seus filhos não estão vulneráveis a todo ataque? Are your kids not vulnerable to the attacks? Toda sorte de degradação moral que existe no mundo hoje. All the moral degradation of the world. Como estão os leucócitos na sua família? How are the white blood cells of your family? Estamos defendendo nossa família dos invasores? Are we defending our families? Que vem como aquelas raposinhas que Salomão falou comendo as flores da vinha? That come like the foxes who eat the flowers. Quantos estão expostos a esse massacre tecnológico que vemos hoje? How many are exposed to the widespread killing technologically? Das influências destruidoras precocemente nas nossas crianças. The destructive forces on our children. E as hemácias? Hemácias. How are your red blood cells? O oxigênio que a família respira é o amor? The oxygen the family breathes is love. Como está circulando, levando o oxigênio para os pulmões? How is the oxygen circulation? A sua família tem respirado vida? Has your family breathed life? Ou é uma família frágil? Or is it a fragile family? E os elementos nutritivos? What about the nutrients? Estamos com pessoas famintas e mal alimentadas dentro das nossas casas? So many people hungry in our home. Carentes. They want something. Carentes de um olhar, Needy of a look, de um abraço, of a hug, de uma atenção. of attention. Carentes em todos os sentidos. Needy everywhere. Irmão, sangue não se faz em laboratório. Blood cannot be produced in a Não laboratory. Não se compra em farmácias. Cannot buy it at the store. Só tem uma forma de transmitir vida para outro corpo. There is only one way to transmit life to another body. Doando. Giving. Jesus disse em João 6:53. Jesus said in John, Eu lhes digo, I will tell you, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem if you do not eat the body of the Son of Man e não beber o seu sangue, and don't drink his blood, não terão a vida em si mesmo. you will not have life. E o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine yourself. Deus nos convoca para olharmos para dentro de nós. God calls us to look inside of us. Numa análise pessoal e individual The individual analysis. de como está a nossa vida. How is your life? Como está a sua vida, homem, na posição que Deus te convocou? Man, how is your life in your position? Como está a sua vida, mulher, na posição que Deus te convocou? Woman, how is your life in your position? Falei que quarta-feira que a mulher é doadora de vida, berço da humanidade. Women are the crib of humanity. E se ela não compreender a sua posição, que a palavra de Deus afirma, And if she does not understand her position, ela inviabilizará todo o processo, o propósito de Deus na sua família. she will stop the purpose of the Lord in the family. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Examine yourself. É tempo, queridos, It's time de olharmos para nós. to look at ourselves. Porque é por essa causa, por não discernir o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, Because we do not discern the body, que há entre nós muitos fracos e doentes. that's why there are so many sick and dying, E muitos que dormem. and many that are sleeping. Acorda. Wake up. Desperta. Wake up. É tempo de despertar. It is time to awaken. Levanta-te. Get up. Levanta-te dentre os mortos. Get up from the dead. Essa anestesia que paralisa tantas pessoas. This anesthesia that stops us. Desperta. Wake up.
É tempo It's de time percebermos o que está à nossa volta. to perceive what is around us. Construa memoriais que edifiquem a família. Build remembrance towards the family. E a vida da próxima geração requer uma vida espiritual autêntica. The life of the next generation requires authentic spiritual life. Não dá para brincar de ser crente, irmão. Can't play around being a Christian. Isso aqui não é um playground de gospel. This is not a park. Aqui é lugar de vidas santas. This is a place for holy A lives. escolha é nossa. The choice is ours. Eis que estou à porta e bato, I'm at the door and I diz o knock, Senhor. says the Lord. A convocação é hoje, aqui e agora. The convocation is here and now. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Whoever has ears, o que o listen. Espírito diz à What the igreja. Spirit says to the Amém. church. Amen. Vamos ficar em pé. Can we stand this morning? Aleluia. 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 Como que você veio para a igreja hoje? How did you come to church today? Porque a igreja somos nós. Because we are the church. Nós não chegamos aqui para nos transformarmos em igreja. We didn't get here to then become the church. Nós já saímos da nossa casa como igreja. We left our house as the church. E qual a igreja que você traz para o templo para celebrar? What kind of church do you bring to the temple? Uma igreja saudável A healthy one ou uma igreja doente? or a sick one? O Senhor conhece seu exame hoje. The Lord knows the results. No laboratório dos céus, In the laboratory of heaven, seu sangue é examinado continuamente. your blood is continually observed. O que você quer apresentar ao Senhor nesta manhã? What are you presenting before the O Senhor Lord? tem cura, The Lord has tem healing, milagres, has miracles, tem transformação, has tem transformation, fortalecimento has strengthening, e tem o seu sangue que já foi doado and has His blood para which was gerar poured vida na sua família, to create life in your family, para gerar vida em você. to create life in you. E eu quero orar And I want to pray com aqueles que Deus foi lá e falou: isso é com você. with those that the Lord said it's for you. É hoje o dia de posicionar. Today is the day of É hoje o positioning. dia de declarar: It's the day to Senhor, declare, eu quero. I want it. Eu preciso de cura. I need it. Eu preciso de milagres. I need miracles. Meus filhos precisam de milagres. My kids need them. Minha família precisa de um My milagre. family needs one. É hora. Porque uma pessoa frágil, Because a weak ela não person consegue avançar. cannot move E o forward. Senhor quer nos fortalecer. And the Lord wants Se to você strengthen us. precisa, sai do seu banco e vem aqui para frente que nós vamos orar. If you need it, come here. We're going to pray. Deus não invade a nossa privacidade. God respects our privacy. Ele espera que nós nos coloquemos à disposição He wants us to be willing para que Ele possa nos curar so He can heal us e possa realizar o milagre em nós. and fulfill the miracle. Aleluia. Aleluia. Quero chamar o pastor. Aleluia. Não fique esperando. Don't keep waiting. O Senhor conhece a sua casa. O Senhor conhece a sua família. The Lord knows your house and your family. E se você não declara isso diante do Senhor, And if you don't put this before the se Lord, você não traz ao altar aquilo que você está precisando, if you don't bring to the altar what you need, é precisação e não estagnação. we need to move forward. O pastor vai orar como anjo da igreja. Eu estarei Pastor's gonna orando aqui pray. junto com I'm ele. going to pray with him Em nome de Jesus. in the name of Jesus.